Oi, gente, que bom poder estar com vocês mais uma vez, gravar esse vídeo, falar das minhas impressões sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. Essas sessões, elas são bem desafiadoras, porque elas contêm muitos nomes, muitas informações, muita doutrina. Por isso que é importante que você estude, que você faça o seu estudo pessoal, que você leia as escrituras na íntegra e tire as suas conclusões, as suas impressões, ouça o Espírito. Porque em um vídeo curto eu não vou conseguir cobrir todas as sensações e impressões que eu tive. Mas esse início da igreja sempre me comove muito e eu fico ali imaginando esse contexto. Uma igreja jovem, é uma igreja que foi organizada em 1830, nós estamos falando agora do Doutrina e Convênios 41, estamos em 1831, é muito pouco tempo ainda, né? A igreja ela foi estabelecida, mas essa organização ela está no curso, ela está continuando. E Joseph vai recebendo as revelações porque é uma igreja viva. E eu fico pensando que era difícil para os santos entenderem isso. Eram muitos recém-conversos, pessoas que vinham de outras religiões, de pessoas de outras crenças que estavam acostumadas a realizarem, a fazerem coisas diferentes. E de repente agora todos são membros da Igreja de Jesus Cristo. Então era uma comunidade grande, né? E ao mesmo tempo que a perseguição aumentava, e Emma está grávida, e Joseph está ali recebendo revelação que tem que fazer a tradução da Bíblia, e nesse momento o Senhor fala para ele, olha, todos vocês devem ir se reunir em Ohio, em Kirtland, e devem migrar. Eles estavam em Fayette, em Nova York, eles precisavam migrar quilômetros de distância, porque me convém que os santos se estabeleçam, que eles fiquem juntos, que eles se fortaleçam. E é nesse contexto de perseguição, de revelação, dos primeiros missionários saindo, pregando, né? Pregando aos índios americanos, pregando em diferentes partes. É nesse contexto de pregar a palavra de Deus, de pregar arrependimento ao povo, a sua doutrina, de pregar o batismo. E é nesse contexto que eles recebem a revelação que eles deveriam todos se reunir em Ohio, o que significava uma viagem de muitos quilômetros, de Fayette, Nova York, para Ohio. Muitos desses santos precisaram ir de barco. E era uma travessia, gente, nesse período aí, fevereiro de 1831, perigosa, era uma travessia gelada, era comum as nevascas, o gelo, né, os barcos ficarem atolados. Então, assim, são muitas as experiências que esses santos passaram até se reunir em Ohio. E eles atenderam esse chamado e, assim, não sabiam o que ia encontrar pela frente. Imagina, o Senhor disse para eles, olha, vendam suas propriedades, aqueles que não conseguirem aluguem. Então, muitos desses santos tiveram prejuízos financeiros, eles não sabiam exatamente o que iam encontrar, em um lugar ainda que não era tão habitado, mas eles foram lá e seguiram a vontade do Senhor. Um desses homens é Eduardo Pratigi, que se tornou o primeiro bispo da igreja e que vendeu a sua propriedade por um valor irrisório, por um valor muito abaixo do mercado. E uma de suas filhas escreveu que ele foi dado como louco pelos seus amigos. Mas olha, esse mesmo homem, né, que seguiu ao profeta, que foi para Ohio, que foi chamado como o primeiro bispo, ele ficou responsável, inclusive, da administração dessas propriedades, de divisão. E este homem notável, que foi comparado a Natanael, né, que a gente sabe que foi aí um dos apóstolos, que alguns historiadores dizem que possivelmente tinha o nome de Bartolomeu, e que foi dito que não havia dolo nele, ou seja, era uma pessoa extremamente honesta, sincera de coração, íntegra. Então, esse primeiro bispo foi comparado com Natanael lá do Novo Testamento. E a gente vai ver mais adiante, ouvir sobre ele e de como ele realmente foi esse homem fiel que perseverou até o fim.
Mas é nesse cenário que as pessoas estão mudando. E eu fico imaginando as interrogações, as dúvidas, os medos, os receios e ao mesmo tempo o desejo de construir uma Sião, né? De construir uma cidade de santos, de pessoas que pensam como você. O próprio Joseph não tinha onde morar, ele precisaria de uma casa para morar, ele precisava de um local tranquilo para fazer suas traduções, era tudo muito novo. E quando Joseph chega, ele encontra um cenário de pessoas. A gente está falando aí que nessa época já devia ter cerca de mais ou menos uns 500 membros que se reuniram em Kirtland, e a gente está falando de pessoas que tinham suas tradições, né? E de pessoas que começavam muitas vezes a disseminar doutrinas que não eram doutrinas da Igreja Restaurada de Cristo. Então, sobre dons espirituais, eram visões estranhas, né? Eles achavam que eles podiam dividir uma mesma casa, viver numa comunidade. Eles não tinham uma noção exatamente ainda do que era essa lei do Senhor. E exatamente na sessão 42 que o Senhor vai revelar a sua lei, que o Senhor vai dizer, olha, é o seguinte, a minha igreja, né, já foi estabelecida, agora preciso que vocês entendam a minha lei. E é muito interessante porque a gente vai ver como o Senhor trabalha com essa ordem, né? Primeiro, a gente tem a igreja lá que foi restaurada, a gente tem um profeta que foi chamado, a autoridade, o sacerdócio, o livro de Mórmon que já tinha sido traduzido. O Senhor foi pouco a pouco, agora ele está dizendo, olha, eu vou dar a minha lei. Né? E agora vocês têm um profeta, que é Joseph. E isso, quando fala-se da lei do Senhor, fica muito claro, a gente lembra quando o Senhor também deu a lei a Moisés, né, no Monte Sinai, quando o Senhor foi lá e deu os mandamentos. Nessa sessão, o Senhor dá vamos dizer assim, um código de conduta. O Senhor vai meio que repetir aí todos esses mandamentos e como deveria ser o trato com o seu próximo, como as pessoas deveriam, né, se portar uma com as outras, porque agora eles estavam vivendo juntos. E o Senhor estava ali, pedindo a esse povo viver, né, o que a gente chamaria de uma lei de consagração, onde você vai lá e vende tudo que você tem e você doa para a igreja e vai o bispo da igreja e faz essa divisão. Né? Então, isso implicava, gente, total confiança no Senhor. Né? Imagina, muitos daqueles santos passaram a vida inteira construindo um patrimônio. E agora o Senhor estava dizendo, olha, esta é a minha lei. É você colocar tudo o que você tem lá no altar do Senhor. Então, hoje a gente sabe que a gente aprende sobre a lei da consagração no templo santo, né? A gente sabe que o Senhor nos pede para a gente consagrar o nosso tempo, os nossos talentos, né? E a gente sabe hoje que a gente não precisa ir para uma Sião como nesse início da igreja, né? Que essa Sião aí era considerada como a cidade de Enoque. Os santos se reuniram, os santos, né? Ali juntos, sendo fortalecidos contra as perseguições e tal. E hoje a gente sabe que, na verdade, a gente pode formar uma Sião em cada ala, em cada estaca. A gente pode ter essa proteção que vem do Senhor. Né? A gente sabe que nesse período foi dada a lei do Senhor e também foi ordenado que se construísse uma casa onde eles seriam investidos de poder do alto. E a gente sabe que são os templos santos. Hoje a gente continua tendo os templos para fazer as mesmas ordenanças, convênios sagrados e nos consagrar também ao Senhor. Mas aí é nesse contexto que o Senhor vai lá e dá a sua lei. E nos ensina como tratar o próximo, como esses bens, né, seriam organizados, e à medida que a igreja recebia, a igreja devolvia para as pessoas, né? E cada um teria a sua escritura daquele bem, né, que passou a possuir. Gente, eu fico imaginando, né, esses santos, a euforia, ao mesmo tempo as incertezas e ao mesmo tempo o ânimo de poder estarem juntos, acreditando na mesma coisa, tendo a liberdade para adorar esse Deus vivo e verdadeiro. Esse não foi um começo fácil, não foi simples. Os sacrifícios que precisaram fazer foram muitos, por isso que eu acho que a nossa gratidão por esses primeiros santos, ela deve sempre estar lá no nosso coração.
porque por causa deles que hoje nós temos a Igreja de Cristo estabelecida e tão forte e hoje em tantas nações da terra. E me chamou muito a atenção, né, quando se fala, né, que o Senhor foi lá e deu mandamentos, mas entre os mandamentos o Senhor disse para lembrar dos pobres, né, que não deveria haver pobres entre eles, que deveria lembrar. E é uma parte que me chama muito a atenção, porque a gente sabe o quanto a igreja, o quanto o profeta é comprometido em ajudar o próximo, em fazer, né, projetos de ajuda humanitária. A gente sabe o bem que a igreja faz no mundo inteiro. E, inclusive, eles citam na designação de leitura, né, como uma recomendação de leitura, um discurso da irmã Charo, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. E o título desse discurso é Oro para que ele nos use como instrumentos. Esse discurso é lindo, eu diria que é um dos meus preferidos, porque nós sabemos que nós somos as mãos do Senhor aqui na terra. Nós somos os instrumentos, Ele usa a instrumentalidade. Então, através de nós, orações de outras pessoas são respondidas, e de inúmeras maneiras. Então, a gente precisa ter em mente que nós podemos ser esses instrumentos. Lembro que outro dia um irmão na minha ala, ele prestou um testemunho e ele falou que ele sempre ora pelos moradores de rua. Mas quanto mais ele ora, mais o Senhor coloca moradores de rua na frente dele. Então ele diz, sou eu que tenho que ajudar. Então muitas vezes a gente faz as orações e o Senhor vai nos fazer instrumentos e vai permitir que aquelas situações batam na nossa porta. E eu gostei muito do discurso dela, porque ela fala dessa missão da igreja no mundo, de como a igreja ela tem impactado e ajudado em tantos programas. Ela cita, por exemplo, a igreja responde à responsabilidade de várias maneiras, essa responsabilidade de ajudar o próximo, né? De minimizar o sofrimento, a dor, a pobreza. Ela fala, a ministração que fazemos por meio da sociedade de socorro e do quórum, de sacerdócio e das classes, do jejum e do uso das ofertas de jejum, das fazendas de bem-estar e fábricas de conservas, dos centros de boas-vindas para imigrantes, do apoio e assistência a presidiários, dos esforços humanitários da igreja. O aplicativo Servir Agora, que oferece oportunidades de serviços para voluntários. Ela sai dizendo uma lista de inúmeras ações, de inúmeras coisas que a igreja tem feito para minimizar o sofrimento, a dor e para ajudar as pessoas, né? E aí ela cita inclusive uma história que é linda, é de uma família, é a família Cadado, que essa família, para que a gente possa entender, eles viviam na Síria, em Damasco, e eles eram proprietários de 3 padarias. Então a gente imagina que era uma família próspera, né? Porque tinham 3 padarias. Mas aí começou a guerra. E aí um bloqueio impediu que os alimentos chegassem à área da cidade. E a família não tinha mais como vender nada, produzir nada na padaria, porque não chegava mercadoria, não chegava alimentos. Foi de tal maneira que até essa família, que tinha uma situação financeira, né, boa, essa família se viu sem alimentos e começou a passar fome. Eu fico pensando, se acontecer isso com essa família, imagine os outros. No auge dessa situação desesperada, as instituições de caridade da igreja e alguns funcionários corajosos decidiram que iam escondido, né? Escondido, servir uma refeição diária e leite para as crianças pequenas. Depois de um período difícil, onde a única refeição que elas tinham por dia era o leite e esse um alimento por dia, né? Essa uma refeição que era dada pela igreja,
Eles acabaram mudando de país, conseguiram mudar de país e eles recomeçaram a vida. Mas aí, essa irmã Sharon, ela fala que eles foram surpreendidos no escritório da igreja por uma caixa de biscoito. Exatamente, eram biscoitos de massa folhada de pistache. Devia ser delicioso, né? Mas eu acho que o mais delicioso é o que estava escrito. Então, olha só, foi entregue uma caixa com biscoitos com a seguinte mensagem: por mais de 2 meses recebemos comida da cozinha Santo dos Últimos Dias, que eram as instituições de caridade da igreja, né? Sem isso, teríamos morrido de fome. Por favor, aceite essa amostra de nossa padaria como um pequeno sinal de agradecimento. Peço ao Deus Todo-Poderoso que os abençoe em tudo que fizerem. Essa família se restabeleceu nesse outro país, conseguiu fundar uma padaria, lembrou da igreja, mandou essa caixa de biscoito com esse agradecimento. Um biscoito como gratidão e recordação é para vocês. É para todos que oraram depois de ver uma história no noticiário. A todos que se voluntariaram quando não era conveniente, ou que tiveram a gentileza de doar dinheiro ao fundo humanitário, confiando que fariam algum bem. Obrigada. Gente, aí quando a gente vê essas ações da igreja pelo mundo, como isso aquece o nosso coração, como isso nos faz sentir amado por um Deus que lembra dos seus filhos e que nos usa como instrumentos, né? Oro para que Ele nos use como instrumentos. Esse é o título do discurso dela. E ela cita muitas e muitas outras situações que são bem comoventes. Vale a pena ler esse discurso, né? Ela fala sobre a mordomia do profeta na terra, de cuidar desses necessitados. Ela fala, inclusive, de uma menina de 16 anos na África do Sul, que havia perdido o pai, que havia ficado sozinha para cuidar de 3 irmãos mais novos. E que sempre foi difícil. Uma menina de 16 anos cuidando de 3 irmãos. E ela precisava conseguir alimento para os 3 irmãos. Foi muito difícil, mas quando chegou a Covid-19, essa tarefa passou a ser impossível. E eles estavam com fome e sobrevivendo da generosidade de vizinhos. Mas aí essa menina, Dieke, ela relata que em um dia ensolarado, ela ficou surpresa quando bateram à sua porta. Ela abriu e viu 2 estranhos. Um representante da igreja do escritório da área de Joanesburgo e um funcionário do Departamento de Desenvolvimento Social da África. A igreja se uniu, né, com o Departamento de Desenvolvimento Social da África. Essas 2 organizações tinham se unido para levar alimentos para as famílias em risco. E Dick se sentiu alívio quando ela vislumbrou uma pilha de fubá e vários outros alimentos adquiridos com fundos humanitários da igreja. Isso ajudaria a sustentar ela e os seus irmãos por vários meses, até que começassem a receber o auxílio do governo. Gente, que gratidão, né? Só quem passou já muita dificuldade na vida, ou quem pode imaginar o que é você ter fome e não ter um prato de comida, a gente sabe a gratidão dessa jovem de 16 anos com uma responsabilidade tão grande e aparecer de repente esses anjos e estarem lá, né, com o alimento necessário para ela. Então, ela fala muitas situações, né, da igreja espalhando ajuda pelo mundo inteiro, né? Ela fala sobre o terremoto do Haiti, né, quantas famílias foram abençoadas. Ela fala sobre as inundações na Alemanha. Nas inundações da Alemanha, um certo homem que tinha uma loja, quando ele viu o estrago que foi feito, os entulhos, a lama, esse homem não sabia o que fazer. Esse homem humilde, católico, devoto, sussurrou em uma oração pedindo a Deus
que enviasse alguém para ajudá-lo, porque ele estava se sentindo incapaz. Ele era um lojista e quando ele avaliou os danos, ele ficou arrasado. E quando ele viu todo aquele trabalho, ele se sentiu incapaz e ele orou, né? Um homem católico orando a Deus. E na manhã seguinte, quem é que aparece? O presidente Dan Ramon, da missão Alemanha Frankfurt. Chegou à rua com um pequeno grupo de missionários vestindo coletes amarelos dos Mãos que Ajudam. A água tinha atingido 3 metros nas paredes do lojista, deixando uma camada de profunda lama. Os voluntários limparam a lama, removeram o carpete e as placas de drywall e empilharam tudo na rua para remoção. O lojista trabalhou cheio de alegria, ao lado deles por horas, admirado pelo fato de o Senhor ter enviado um grupo de seus servos para responder à sua oração, e em 24 horas. Quando o Senhor estabelece a sua lei, quando o Senhor vai lá na sessão Doutrina e Convênios, ele fala que deveriam olhar pelos pobres, né? Que deveria ajudar, que todos eles deveriam viver em perfeita harmonia. Fico pensando que não foi fácil, porque eles tinham pensamentos diferentes, eles vinham de tradições diferentes, de repente até de religiões diferentes, mas pensavam diferentes, mas eles tinham que encontrar uma maneira de viver essa lei, de encontrar harmonia e de se ajudarem uns com os outros, de dividirem o que tinha. Então é muito lindo, né? E essa irmã, ela cita o que diz o Elder Holland. Deus responde às orações, na maioria das vezes, usando outras pessoas. Então oro para que Ele nos use como instrumentos. Oro para que sejamos a resposta à oração de outras pessoas. Gente, há muita gente que precisa de ajuda e muitas vezes somos nós que vamos precisar de ajuda. Por isso que é tão importante a gente elevar essa nossa oração ao céu. Né? Essa oração que pode mudar tudo. O nosso Salvador, ele nos ensinou tanta coisa, né? Tanta coisa, e especialmente a caridade, especialmente o amor ao próximo, o amor ao próximo. Eu estava tentando aqui lembrar, deixa eu ver se eu acho, uma situação que ela fala aqui, né? Que, embora mais de 1.500 projetos relacionados à Covid tenham sido certamente o maior foco do auxílio da Igreja nos últimos 18 meses, que é quando ela deu o discurso, a Igreja também respondeu 933 desastres naturais e crises de refugiados em 108 países. Mas ela diz assim, a estatística não conta a história toda. Né? E aí é quando ela começa a relatar essas situações de amor, né? De amor, de pessoas que foram lá e fizeram muito, né? Para ajudar essas pessoas. É lindo esse discurso. Quem tiver a oportunidade, dê uma lida, porque a gente vê a igreja, o reino de Deus estabelecido, como o Senhor está preocupado com o próximo, como Ele atende às necessidades através de nós. Então, que a gente realmente possa ser esse instrumento. Quando a gente continua lendo as sessões, a gente vai ver que o Senhor nos dá mandamentos. Ele nos dá mandamento porque Ele nos ama. Porque os mandamentos servem para a nossa proteção. Né? As regras nos protegem. A gente evita o erro quando a gente segue as normas, quando a gente segue as regras. Então, os mandamentos não são restrições, mas eles são proteção. As regras estão ali para nos abençoar. Ele fala também sobre Joseph como esse profeta, né? E uma vez que Joseph ele é o profeta, ele é aquele que guia a igreja. E aí a gente fica pensando, né? A responsabilidade que tinha Joseph. E a gente vê lindamente quando ele chega em Kirtland e ele vê ali, ele sente essa necessidade de perguntar ao Senhor. As sessões de doutrina e convênio são respostas, né, de perguntas. E ele queria entender como ele devia proceder, as coisas que estavam acontecendo, se o que o pessoal estava fazendo
era correto, não era, e o Senhor disse, não, eu vou te dar a minha lei e assim vai ser feito. Assim como o Joseph, ele não sabia sequer onde iria morar. E um recém-converso com a esposa, né, foi lá e convidou Joseph para morar na casa dele. E Joseph foi morar naquela casa e encontrar paz ali para fazer suas traduções para esse início aí. A família se mudou para o andar de cima, Joseph ficou na parte de baixo da casa. E todos juntos, gente, trabalhando pelo reino de Deus, fazendo a igreja crescer, todos empenhados, entendendo que essa era a coisa mais importante. Era estar unidos como Sião, como povo, como um Enoque, sendo protegidos. Esse foi esse início da igreja. E outro discurso muito interessante que foi dito foi do presidente Nelson. Revelação para a igreja, revelação para a nossa vida. Porque é exatamente isso que a gente vai ler, né? Que os membros teriam direito a receber revelações pessoais e que eles teriam direito de receber revelação e o Espírito Santo para guiar a sua vida, né? E, inclusive, até mesmo tudo que fosse ensinado deveria ser pelo Espírito, como diz aqui em Doutrina e Convênios 42:14. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. E se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Então, a importância da gente ensinar através do Espírito. Quantas vezes a gente está lá no chamado da igreja dando uma aula e de repente a gente sente que deve falar algo que não foi planejado e a gente sente ali o Espírito nos direcionar. Então, o Espírito edifica, o Espírito ensina, o Espírito confirma. E entre tantas coisas que foram ditas, né, eu mencionei aqui no versículo 30, e eis que te lembrarás dos pobres e consagrarás tuas propriedades para sustento deles, aquilo que tiveres para lhe dar como um convênio e uma promessa que não serás violado, será violado, né? E aí, mais adiante, a gente vai ver inclusive sobre a revelação, em Doutrina e Convênios 42:61. Se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheçais os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria e aquilo que traz vida eterna. Então a gente vê um padrão, né? Cada vez que eles faziam uma oração, de repente essa oração era respondida através de uma revelação, e aí a gente tem várias sessões de doutrina e convênios. Só na sessão 42 aqui eles fizeram muitas perguntas e foram muitas revelações que foram dadas. E o mesmo se aplica à nossa vida. Embora a gente tenha um profeta vivo, o presidente Nelson, que dirige a igreja, né? que tem Cristo como cabeça da igreja, mas ele recebe revelações para dirigir a igreja, ele representa o Salvador aqui na terra, nós podemos receber revelações pessoais para a nossa vida. Era isso que esse povo fazia. E essa promessa está aqui, se pedir e receberás, revelação sobre revelação. Mas aí é o que o presidente Nelson fala nessa outra indicação de discurso, que é revelação para a igreja, revelação para a nossa vida. E ele fala aquela frase que todos nós conhecemos: nos dias que estão por vir não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. E, gente, isso é verdade. Quando a gente vê os nossos dias atuais, às vezes eu fico olhando na internet, são tantos golpes, né? É tanta violência. Ou a gente vê a capacidade que tem a IA, a inteligência artificial, de imitar vozes, de fazer parecer pessoas que não são, de parecer verdade o que não é verdade. São tantas, né, vamos dizer, as artimanhas que a gente encontra hoje pelo caminho, que se a gente não tiver o Espírito Santo, vai ser muito difícil reconhecer o que é verdade e o que não é verdade, o que é um plágio, o que não é, o que é fake. Ou seja, a gente precisa ter o Espírito Santo para nos guiar, para levantar aquela luzinha que ilumina e você diz, opa, peraí. Então o presidente Nelson, ele fala exatamente isso. Ele diz que o nosso Salvador precisa estar no centro da nossa vida. Sem ele, nada faria sentido. Sem a sua expiação, né? Sem o seu sacrifício, não teríamos esperança de ressurreição. A morte seria o final.
E aí a expiação fez com que tudo isso se tornasse possível, né? E ele fala do privilégio dele quando ele se tornou um profeta da igreja, do privilégio de quantos anos ele serviu como coro dos 12, quando ele foi chamado. E ele vai falando sobre a própria inspiração dele, porque ele disse que veio de uma família de pioneiros. Mas em algum momento alguém quebrou esse elo e nem todos foram ativos. Então ele cresceu numa família que não era ativa na igreja. E quando ele começou a entender o plano do Pai Celestial, ele disse que um dia se sentiu inspirado. Chegar na casa dele, ele destruiu todas as garrafas de bebida que tinha, porque ele entendeu a palavra de sabedoria. Ele diz também que quando ele entendeu o plano mesmo do Pai Celestial, tudo o que ele queria era ser selado na família, com a família dele. E um dia ele disse: eu não quero mais presentes de Natal, eu quero ser selado aos meus pais. E ele diz que essa bênção só aconteceu muito tempo depois. Esse evento tão aguardado não aconteceu até que meus pais tivessem mais de 80 anos. Mas realmente aconteceu. E ele disse que sentiu tanta alegria naquele dia. Né? Ele fala, por exemplo, sobre a sua esposa, a primeira esposa dele, que ele teve oportunidade, né, de construir aí uma família, 60 anos de casamento, e de como a esposa dele faleceu, né? Como ele foi abençoado com 9 filhas e um filho. 10 filhos ele teve. 60 anos, gente, ao lado de alguém. E aí ele falou uma coisa que me trouxe tanto consolo nesse discurso, porque ele diz assim, ó: em 2005, após aproximadamente 60 anos de casamento, minha querida Dantisel foi inesperadamente chamada de volta ao lar. Por um tempo, minha dor foi quase incapacitante. A gente está falando, né, de alguém que nessa época era um apóstolo, e ele diz que a dor dele foi quase incapacitante. Né? E eu digo isso porque eu né, perdi o meu marido, de repente você perdeu um filho, você perdeu uma esposa, você perdeu um amigo, talvez você esteja passando por esse luto, por essa dor quase incapacitante. Ele conseguiu resumir perfeito. Então a gente sabe que não é feio chorar, não é feio sentir falta, não é feio lamentar, por mais que a gente conheça o plano, por mais que a gente conheça o plano do Senhor. A gente vai sentir muito, porque somos humanos, sentimos emoções, e vamos lamentar, e vamos chorar, não é? E ele diz, vamos sentir essa dor. Mas ele deu esse discurso, era uma época memorável, e ele diz, mas a mensagem de Páscoa e a promessa da ressurreição me deram apoio. Então é isso que nós precisamos entender, vamos chorar, vai ser difícil, vai ser quase incapacitante, mas nós temos a promessa da Páscoa, Cristo vive, Cristo ressuscitou, voltaremos a viver e a ver os nossos um dia. E aí ele diz, né, que depois o Senhor me trouxe o Andy. E aí, em 2006, ele foi selado e ele diz que essa mulher é extraordinária. E, gente, a gente está falando de 2006, eles estão há 18 anos juntos, né? E de como foi importante para ele ter alguém do lado dele nesse período. E ele diz, cada uma dessas bênçãos aconteceu como resultado de procurar e dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. E aí ele cita um profeta da igreja, Lawrence Snow: todo santo dos últimos dias tem esse privilégio, que é o direito de receber manifestações do Espírito todos os dias de nossa vida. Então, gente, todos nós, está ao nosso alcance receber revelação. Tem alguma coisa incomodando? Temos perguntas? Queremos respostas? Que a gente precisa fazer? Abrir o nosso coração ao Senhor. Abrir o nosso coração com real intenção, como fez Joseph, né? E aí ele diz, por meio das manifestações do Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudar em todos os nossos anseios justos. E ele diz, lembro-me
E ele também deu esse discurso, ele falou sobre isso em outro discurso, ele disse: lembro-me de estar de pé, ao lado de um paciente em uma sala de cirurgia, sem saber ao certo como realizar aquele procedimento sem precedentes, e senti fortemente o Espírito Santo demonstrando a técnica em minha mente. A gente já viu esse discurso dele, onde ele relata mais detalhes, né? Ele como um cirurgião cardíaco. Ele diz: imagine o milagre disso. Seja qual for o nosso chamado na igreja, podemos orar ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção. Ser alertados dos perigos e distrações. E ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e a entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Ele diz ainda que nós precisamos ser puros, que precisamos frequentar o templo e que nada abre mais o céu do que a combinação de pureza, obediência exata, a busca sincera de banquetear-se diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e de história da família. Gente, que a gente possa realmente refletir sobre essas coisas. Essas sessões, elas são incríveis. Elas falam sobre a lei do Senhor, sobre a conduta moral, como devemos tratar o outro. Ela fala sobre consagração, né? Esse estar disposto a ofertar ao Senhor. Ela fala sobre esse início da igreja, a pregação do evangelho, a doutrina de Cristo e de como, se queremos ser discípulos dele, precisamos viver a sua lei. Fala sobre o profeta com as chaves de receber revelação que tinha Joseph para a sua igreja e o reino de Deus na terra, e de como nós, pessoalmente, podemos ter chaves de revelação para guiar a nossa vida, para guiar a nossa família. Né? Fala a importância da gente ser instrumentos, ser as mãos do Senhor, né? Para que a gente... que ele nos use, né? Para que ele nos use como instrumentos. E como a igreja, ela é a mesma, né? É a mesma igreja de Cristo, preocupada em ajudar o próximo, preocupada em abençoar as vidas. Sou tão grata por esse evangelho. Eu sou tão grata por saber que temos um profeta vivo que nos guia hoje. Essas sessões, elas detalham muitas coisas. Elas falam muitas coisas. Então, que a gente leia, que a gente possa sentir no coração. Tem muitos nomes de pessoas aí que estavam trabalhando por essa obra, fazendo com que as coisas acontecessem. Que a gente também possa, na nossa Sião, né, que pode ser o nosso lar, pode ser a nossa ala, pode ser a nossa estaca, também ser um instrumento para minimizar a dor, o sofrimento, para abençoar a vida das pessoas e que a gente também abençoe a nossa vida, que a nossa dor seja minimizada e que a gente busque fazer aquilo que o Senhor tem pedido, né? E ser obedientes a essa lei que governa a sua igreja, governou no passado e governa hoje, nesses dias. Até a próxima.